queremos compartilhar uma palavra na manhã de hoje. Eu sei que para muitas pessoas, às vezes, quando nós falamos em comemoração, ou por exemplo, essa época nós vemos a cidade muito enfeitada, nós vemos as casas, nós vemos as famílias naquele espírito de comemoração, naquele espírito de confraternização, de alegria. É um momento assim muito especial. Eu sei que para algumas pessoas que contestam essa situação, essa época e esse momento, com relação a Jesus ter nascido ou não nessa época, mas o que eu quero aclarar nesta manhã é que ao nós celebrarmos este momento, esta data, nós não estamos dando ênfase ao comércio, nós não estamos dando ênfase a uma propaganda paralela que se faz promovendo um personagem muito conhecido, principalmente no meio das crianças, mas não, nós fazemos para comemorar o nascimento do nosso Salvador, amém? Quando nós nos reunimos, quando nós nos reunimos na igreja, quando nós nos reunimos para cantar um louvor especial, ou até mesmo para sentarmos em comunhão à mesa, nós não estamos celebrando nada mais do que o nascimento do nosso Salvador, né? Natal para nós é isso, né? O Natal para nós é mais do que o presente, é mais do que a mesa, é mais do que aquela confraternização, mas o Natal é a certeza que Cristo nasceu no meu coração, amém? Habita em mim, está em mim, e nesta ocasião nós queremos trazer uma palavra acerca disso, né? Compartilhar com os irmãos desse momento esse que já havia sido profetizado. Nós encontramos nas Escrituras Sagradas muitos textos, dos quais um deles vamos ler na manhã de hoje, onde fala sobre a vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus, aquele que Deus haveria de enviar para que pudesse resgatar o homem da sua queda, do seu pecado. Porque Deus, queridos, Ele nos ama e nos amou e nos ama tanto, que Ele não queria que a humanidade se perdesse. Essa é a razão pela qual Ele enviou o seu Filho para resgatar dos seus delitos e pecados, para que hoje, assentado nesse lugar, nós possamos louvar e glorificar o Senhor. Amém? Aleluia. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Isaías, Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. A partir do versículo 1, onde vamos ler alguns versículos, até o versículo de número 5. Isaías capítulo 60, versículo 1 diz: Dispõe, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminharão para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê todos esses que se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas no braço. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo. A abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ter contigo. Amém? Pai, nós damos graças a Ti pela Tua palavra na manhã de hoje. Abençoa-nos nesta reflexão bíblica, Senhor, acerca desta promessa e do cumprimento desta palavra, Senhor, que deu-nos a oportunidade de conhecer a Ti como Salvador. E a nossa oração nesta manhã, Senhor, assim como o Senhor nos alcançou e transformou, purificou, e a Bíblia diz que pôs em nossos lábios um novo Ti, assim nós clamamos na manhã de hoje por todos aqueles que ainda não tiveram um encontro com Deus, que possam encontrar-se com o Senhor, serem redimidos dos seus pecados, arrepender-se deles, confessá-los e alcançar tão grande salvação em Ti. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém
e amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos, irmãos, que depois que Deus criou todas as coisas e criou o homem e depois a mulher para a sua companheira, e a Bíblia diz que desde o princípio mantinha o Senhor uma comunhão com o homem, mas Deus também o advertiu, requerendo uma obediência, dizendo ao homem: de tudo o que eu hei criado, comer livremente. Mas Deus determinou: a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que comeres, certamente morrerás. Está falhando isso? Então vamos trocar aqui rapidinho. Aleluia. Aleluia. Tá bom? Melhor isso? Então o Senhor havia deixado para o homem algo que o homem deveria de guardar no seu coração e obedecer. Mas a gente sabe que a Bíblia diz que o homem desobedeceu, e a desobediência gerou para o homem o pecado. E a Bíblia descreve lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida, e vida em abundância. Após o homem pecar, Deus o retirou do jardim, e agora o homem estava sob o fardo da acusação. O homem estava sob a condenação. O seu caminhar era um caminhar cada dia mais distanciado da presença de Deus. Não havia mais aquela boa amizade, aquela boa comunhão, aquela relação que nós vemos nas Escrituras Sagradas, que Deus vinha ter com Adão todos os dias ao cair da tarde. Tudo aquilo se perdeu. Mas Deus continuou amando o homem. Deus continuou o amando e desejoso de prover um meio para que o homem pudesse ser resgatado, o homem pudesse ser trazido de volta à sua presença. Porque Deus ama a humanidade. O que Deus abomina é o pecado, né? Deus ama o homem, Deus abomina é o pecado. Então é necessário que nós sejamos limpos, purificados, redimidos, justificados dos nossos pecados e delitos. Como Paulo descreve em Efésios, éramos por natureza filhos da ira de Deus. E éramos sim, mas agora diz que Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou, e por nos ter amado, nos enviou o seu Filho Jesus para dar-se na cruz do Calvário em sacrifício, para que todo aquele que nele creia possa obter dele salvação. Então, nesta ocasião, onde nós falamos acerca do Natal, o Natal para nós é muito mais do que uma troca de presente, é muito mais do que uma casa ornamentada, é muito mais do que uma mesa bem posta, cheia de pessoas ao redor dela para confraternizar. Mas quando nós falamos em Natal, nós estamos celebrando o nascimento de Jesus, o nascimento do nosso Redentor, o nascimento daquele que aceitou a vontade do Pai, ainda que esta lhe fosse amarga, ainda que ela lhe fosse sofrida. Quando ele estava nos momentos antecedentes a tudo isso, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. E querido, Jesus cumpriu a vontade do Pai, deixando-se pregar naquela cruz, deixando-se morrer naquela cruz. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia da sua morte, ele ressuscitou e vive para a glória de Deus. Amém? Ele ressuscitou. E aí então, ele abriu essa porta para todos nós. Nós não éramos merecedores, nós não éramos dignos, mas esta porta, esta oportunidade nos foi concedida através de Jesus Cristo. Então, nessa ocasião, é isso que nós celebramos. Celebramos o nascimento. Jesus nasceu na minha vida, no meu coração, porque o meu estado, o seu estado, sem antes ter conhecido a Cristo, era um estado de morte. Você estava vivo fisicamente, mas espiritualmente morto, espiritualmente condenado, fadado à condenação. Mas a Bíblia diz que agora Cristo em mim, Ele me deu vida e vida em abundância. Amém? Aleluia. E Isaías estava falando a respeito disso, porque vem a tua luz. E a Bíblia diz que a luz se manifestou aos homens, né? A luz. Por quê?
o homem sem Cristo, ele está em trevas pelo pecado. Mas quando Jesus veio, a Bíblia diz que a luz manifestou-se aos homens. Mas, infelizmente, muitos deles preferiram e preferem continuar em trevas para que, através da luz, não sejam arguídas as suas faltas. Amém? Porque a luz, ela traz às claras aquilo que realmente somos. Não há como nós omitirmos nada do Senhor. Aleluia! Então, quando nós chegamos à presença do Senhor, quando Ele nos encontrou, nós tivemos os nossos olhos abertos, nosso entendimento descortinado, e aí pudemos enxergar e sentir o quão afastado estávamos da comunhão com Deus. E através do toque do Senhor no nosso coração, nós nos rendemos, nós nos humilhamos, nós nos entregamos e com a nossa boca confessamos a Jesus como nosso Salvador pessoal. Amém? Isso é o que nós celebramos, a salvação, a vitória contra a morte. Aleluia! Aí você pode pensar, pastor, mas que morte? Não, todas as pessoas não morrem? Sim, todos nós passaremos pela morte, onde esse corpo será novamente devolvido à terra, como diz a Bíblia, do pó foste tirado e ao pó tornará. Todos nós retornaremos ao pó, mas a Bíblia diz que agora eu e você, estando em Cristo, haveremos de ressurgir naquele grande dia em um novo corpo para a glória de Deus Pai. Amém? Aleluia! Esta é a minha, esta é a sua vitória, querido. Por isso, esta época nós celebramos isso. Nós celebramos a salvação. Nós celebramos em saber que nada mais nos separa do amor de Cristo. Amém? Nada mais nos separa de Deus através de Jesus Cristo. Estamos unidos, anelados, atrelados a Ele. Aleluia! Não há mais nada que nos separe do amor de Cristo. A Bíblia diz que agora todo aquele que está em Cristo, nenhuma acusação mais há sobre ele. Porque a Bíblia diz que na cruz do Calvário, Jesus tomou toda a culpa, toda a dívida que era contra mim e contra você e a encravou na cruz do Calvário. Amém? Nós tínhamos uma fatura vencida em poder do adversário. Você lembra o que é fatura? Você lembra o que é promissória? Você tinha uma dívida com um devedor, com alguém da qual você não podia pagar. Ele tinha o poder dessa promissória, ele tinha em mãos esta dívida. E este que tinha esse poder era o inimigo de nossas almas, Satanás. Mas quando Jesus veio e o venceu na cruz do Calvário, derrotando a morte através da ressurreição, a Bíblia diz que agora todo aquele que entrega a Ele a sua vida, como eu e você, Jesus então toma para Ele aquela promissória, aquela dívida que você e eu não podíamos pagar, e Ele paga, quita por nós totalmente. Amém? Aleluia! Não há, como há um louvor que nós cantamos já há muitos anos atrás, que diz: e não há pecado nem culpa. Amém? Não há mais nada que nos separe do amor de Deus, porque Cristo nos uniu a Ele. Aleluia! Estamos unidos a Deus através de Cristo. Somos restaurados, justificados, né? Então hoje a nossa alegria é essa, em saber que Jesus morreu para que eu nele possa ter vida e vida com abundância. Em saber que, ainda que, né? Aleluia, esse corpo pereça e seja devolvido ao pó, mas a Bíblia diz que naquele grande dia, quando ressoar as trombetas nos céus, e o Senhor vier para levar a sua igreja, nós que esperamos por esse momento, haveremos de ressurgir em um novo corpo. Corpo esse, não o que temos agora, mas um corpo glorificado, para poder estar na presença do Senhor. Amém? Aleluia! Por isso nós celebramos, querido. Por isso nós, independente de ficarmos questionando, será que foi em dezembro? Será que... Não, isso não importa. O que importa é você comemorar o nascimento do Salvador. Amém? Isso é o que importa, amém? Isso é o que importa. Há tantas pessoas, às vezes, que ficam se martirizando e querendo achar justificativas. Será que foi? Não importa.
o que eu e você estamos celebrando é unicamente o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Amém. Aleluia. E ao fazer isso, nós fazemos com alegria. Aleluia. Nós fazemos com amor, nós fazemos com gratidão, querido, porque muito mais Ele fez por mim e você. Amém. A Bíblia diz que nós não éramos merecedores, mas Ele nos amou, mesmo estando eu e você mortos em nossos delitos e pecados. Aleluia. E diz lá, Paulo escrevendo aos Efésios, e nos deu vida juntamente com Ele. Pela graça sois salvos. E isso não é de vós, é dom de Deus. Amém? Aleluia. Deus deu-nos esta oportunidade. Aleluia. E é por isso que nós, como igreja de Cristo, nós estamos alegres, nós estamos felizes, né? A Bíblia diz que Paulo escrevendo, ele diz que os sofrimentos do presente não se comparam com a glória que nos está reservada. Amém? Aleluia. A gente pode ter até aflições nessa terra. Jesus não mentiu, Jesus não enganou, Jesus não isentou ninguém disso. Pelo contrário, Ele disse, olha, no mundo tereis aflições. Mas Ele disse, mas tende bom ânimo. Aleluia. Diga para o teu irmão nesta manhã, tende bom ânimo, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Tende bom ânimo, minha irmã. Aleluia. Porque esse sofrimento, ou essa luta, ou essa tribulação, ou essa angústia, seja lá o que você esteja passando agora, é momentâneo. Aleluia. Mas a glória do Senhor será sempre eterna sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Por isso Paulo diz, nem se compara. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Olha o que Jesus diz. Os discípulos, quando estavam ali reunidos com Jesus, após a sua ressurreição, após Ele ter estado um tempo com eles, agora Jesus estava preparando-se para ser assunto aos céus. Jesus seria levado aos céus. Os discípulos, percebendo aquela conversa, começaram a se entristecer. E Jesus disse para eles, confortando o coração deles, eu irei à casa do meu Pai preparar lugar para vós. Amém? Para que quando eu venha, eu os possa levar. Então Jesus foi preparar um lugar. E Ele disse, mas eu não vos deixarei órfão nem desamparado, mas rogarei ao Pai e vos enviará o Espírito Santo Consolador. Amém? Aleluia. Esta é a vitória da igreja, querido. Eu sei que Jesus foi preparar um lugar para mim, para você, aleluia. Então, quando você estiver triste, quando você estiver angustiado, sofrido, deprimido, em luta, em tribulação, pense nisso. Há um lugar que Jesus tem preparado para mim, no reino da sua glória. Aleluia. E isso não há quem possa tirar de você. Aleluia. Você só precisa seguir firme nessa caminhada, seguir constante com o Senhor, aleluia. Não deixar que nada te impeça de seguir adiante, aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, amém? Aleluia. Caminham de fé em fé, aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, a gente tem que caminhar assim com o Senhor. E nessa ocasião nós fazemos isso com alegria, celebrando esse momento tão maravilhoso, né? Porque agora nós estamos unidos ao Senhor através da sua morte e da sua ressurreição. Aleluia. Olha o que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz aqui no capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 1, Paulo diz assim, Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito,
condenou Deus na carne o pecado. Aleluia. Então Paulo está dizendo, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Jesus nos justificou, nos perdoou, né? Ele tomou, né, os nossos pecados, aleluia. Ele quitou a nossa dívida e agora derramou sobre nós esta graça em abundância. Essa é a razão pela qual nós seguimos a cada dia firmes, caminhando com o Senhor na sua presença, louvando e glorificando ao nome do Senhor, em saber que por Ele e através dEle somente nós podemos ser redimidos, aleluia, restaurados, aleluia. Olha o que diz Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: esse é o estado que eu e você nos encontramos, não é o que nos encontramos agora, mas Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira de Deus, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Paulo está descrevendo aqui exatamente o que é a vida de uma pessoa que ainda não está em Cristo. Ele diz, no qual andastes outrora. Ou seja, todos nós que ainda antes não havíamos conhecido a Cristo, andávamos assim. Éramos por natureza filhos da ira. A ira de Deus era contra nós? Não, era contra o estado de pecado em que nós estávamos. Mas a Bíblia diz, sendo Ele misericordioso, rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, mesmo estando os mortos em nosso delito, nos deu vida juntamente com Ele. Amém? Então, esta vida abundante que eu e você temos, recebemos pela vontade soberana de Deus, pelo seu amor e misericórdia. Aleluia! Por isso é que nós celebramos, querida, é por isso que nós nos alegramos. A nossa alegria é saber que agora em Cristo estamos com os nossos pecados perdoados, a nossa comunhão está refeita com o Senhor. A Bíblia diz que agora nós não precisamos mais de alguém que interceda ao Pai por nós. A Bíblia diz que quando Ele se deu na cruz, abriu, rompeu o véu de alto a baixo, e agora todos nós, eu e você, temos acesso direto à presença do Senhor. Amém? Dobramos o nosso joelho, como diz lá a palavra, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que te vê em secreto te ouvirá. Amém? Não quer dizer que Deus só nos ouça dessa forma, isso é um modelo, mas nós também podemos falar com Deus de diversas maneiras. Dirigindo o nosso carro, às vezes estamos dirigindo pela cidade, falando com Deus. Estamos no nosso trabalho, falando com Deus. Estamos dentro da igreja. Onde quer que você esteja, você está em comunhão, porque agora aquela ligação foi restaurada. Você já experimentou na sua casa? Você tem lá uma antena de satélite na sua casa. Se de repente o tempo fecha, o tempo fica escuro, ameaça chuva, trovoada, relâmpago, o sinal vai o quê? Vai embora, né? O sinal some, aí a sua televisão fica lá sem imagem alguma. Mas quando o tempo volta a ficar bom, o sinal é restabelecido. Eu e você, antes de conhecer a Cristo, esse sinal de comunicação estava ofuscado pelas trevas em que nós vivíamos. Mas quando nós reconhecemos e o aceitamos como nosso Salvador pessoal, a Bíblia diz que esta luz iluminou as trevas em que eu e você estávamos, e agora restaurou esse sinal de comunicação direta com Deus. Amém? Aleluia. Então agora, querido, essa comunicação, ela é direta. Aleluia. E mais ainda, ela não se perde. À medida em que você a conserva, claro, né? Temos que conservar essa comunhão com o Senhor.
temos que buscar, adorar, glorificar, ler a Bíblia, orar, enfim, temos que manter essa comunhão com Ele. Mas aquilo que estava perdido, aquilo que estava interrompido, Jesus restaurou. Amém? Você hoje é alguém restaurado pelo amor de Deus, restaurado pela graça, pela misericórdia. Você não precisa ficar se punindo, você não precisa ficar se culpando, você não precisa ficar se martirizando por algo que você possa ter feito, porque Ele diz, e Ele tomou toda a dívida, todo o status de dívida que era contra mim, com você e contra você, e o encravou na cruz do Calvário. Deus não faz obra pela metade, faz obra completa. Amém? Então, meu irmão, você não precisa ficar se penalizando, se martirizando, se punindo. Eu não posso. Não, você hoje, a Bíblia diz que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Aquele velho homem já morreu, já foi, já sepultou-se, né? Mas Deus em Cristo fez você ressurgir em uma nova criatura. E agora, como diz Paulo, agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora tenho vivo para o Senhor. Então você tem que conservar isso. Quando o inimigo tentar te pressionar ou te acusar de alguma coisa do seu passado, você diz, olha, Jesus já pagou o preço por mim na cruz do Calvário. Ele já me perdoou desse pecado, Ele já me perdoou dessa falha, dessa falta. Eu já me arrependi, eu já confessei e eu já recebi esse perdão no meu coração. Amém? Aleluia. E fim de papo, né? Não deixe que o inimigo tente levantar os fantasmas do seu passado, né? Bota ele para correr, como diz a Bíblia, né? Resistir ao diabo, sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? O inimigo, ele vai em retirada de uma vida que é submissa a Deus, a sua vontade e a sua palavra. Amém? Então que nesta manhã, ao você sair daqui, ao você ir para a sua casa, naquele dia em que nós vamos estar ali reunidos, celebrando, comemorando, nós vamos estar celebrando o nascimento do Senhor Jesus, a sua redenção, a sua salvação maravilhosa sobre a nossa vida, né? Independente de qualquer coisa, né? Nós vemos que o comércio se aproveita muito dessa ocasião, há muita propaganda, há muita comemoração, há tantas coisas que ocorrem, né? Mas nós sabemos que o Natal para nós é Cristo que nasceu no nosso coração. É celebrar o nascimento do nosso Salvador. Amém? Portanto, que você leve no seu coração essa mensagem, em saber que você é fruto do amor de Deus, da graça e da misericórdia de Deus, que não quis que você continuasse caminhando, como Paulo descreve aqui, né? Ele diz assim, nos quais, ele diz assim, vivíamos mortos em nossos delitos e pecados, mas, ele diz, mas Ele nos deu vida juntamente com Ele, e que essa vida abundante de Cristo em mim, em você, ela se fortaleça e se renove a cada manhã. Amém? Aleluia. Vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Aleluia. Você vai colocar a sua vida diante de Deus, vai dizer,